Bom dia, irmãos. Mais uma vez nos encontramos para o estudo da nossa escola bíblica dominical e nós estamos estudando um novo tema que é fé em tempos de crise. Esse tema está baseado no livro de Reis. Então eu convido os irmãos a lerem as histórias de Reis, 1ª e 2ª Reis, que são histórias tão inspiradoras para a nossa vida. Hoje, especificamente, nós vamos pensar, estudar e meditar um pouco sobre 1ª Reis 17, o início do ministério do profeta Elias. Então, abra sua Bíblia e fique com ela aberta para que estudemos juntos esse texto tão precioso para as nossas vidas. Então, o texto de 1ª Reis 17, no versículo 1, diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. É tão precioso, irmãos, nós podermos pensar e podermos ouvir a voz de Deus nos dias em que estamos vivendo. É maravilhoso ver que Deus tem lições para todos os momentos de nossas vidas e tem para hoje também, para o momento que nós estamos vivendo. E esse texto, sem dúvida nenhuma, nos traz uma das lições mais preciosas e essenciais da vida cristã, que em tempos de crise, em qualquer época de nossas vidas, é essencial conhecer a Deus para que passemos pelo vale da sombra da morte sem sermos destruídos. Elias, aqui, ele começa o seu ministério. E ele começa o seu ministério profetizando contra Acabe. E a Bíblia diz, no capítulo 16, o verso 30, que fez Acabe, filho de Orim, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Elias se chega a esse rei, a esse povo corrompido pelo mau exemplo de um rei, de um líder, e diz: não vai chover sobre a terra. Então, Elias, o grande homem, não. Veja, meu irmão, o que o texto bíblico diz: tão certo como vive o Senhor dos exércitos. Ele diz que é pelo nome do Senhor dos exércitos. Irmãos, tudo que acontece em nossas vidas é para a glória de Deus, é pela mão de Deus. É Deus que faz. É Deus que deve ser honrado, é Deus que deve ser glorificado. Nos dias em que nós estamos vivendo, muitos homens e mulheres de Deus têm sido bênção em nossas vidas. E é para a honra e glória de Deus, não é para a honra pessoal, não é para a glória de homens. Deus não se mostra para glorificar homens, meus irmãos. Ele se mostra, ele fala para que o nome dele seja glorificado. Em dias de crise, para que sobrevivamos, é preciso conhecer a Deus. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que Deus é um Deus que fala, é um Deus que se manifesta em meio à crise, é um Deus que não está calado diante da maldade do homem e dos dias em que estamos vivendo. Deus está falando e Deus quer falar com você. E Deus quer falar com você através da palavra dele, através da Bíblia Sagrada, tão preciosa para as nossas vidas, através de textos como esse que nós estamos estudando de 1ª Reis 17. Mas o texto bíblico nos fala mais desse Deus. O texto bíblico diz que Deus diz no versículo 2 para Elias: retira-te daqui, versículo 3, e vai para a banda do Oriente. E manda Elias para perto de um ribeiro. E ele ficou ali vários dias. A Bíblia diz que os corvos levavam carne e pão para Elias de manhã e de noite. Glória a Deus, o nosso Deus é o Deus que provê.
é o Deus que supre nossas necessidades. Nós temos tantas pessoas que estão ficando desempregadas. Nós podemos ser as mãos de Deus para cuidar desses irmãos, para ir até eles, dessas pessoas, ajudá-los, suprir, porque Deus é um Deus que vê, é um Deus que se importa, é um Deus que supre e muitas vezes Ele quer usar a mim e a você para suprir aqueles que precisam. Nosso Deus é um Deus que cuida, como cuidou de Elias dia e noite, como cuidou de Elias, mandando a carne e o pão. Mas a água do ribeiro secou. E o texto bíblico diz que Deus disse a Elias, vai para a cidade de Sarepta, e lá você encontrará uma viúva. Sarepta, meus irmãos, era uma cidade de Sidom. Sidom era a cidade de Jezabel, esposa de Acabe. A mulher que instituiu o culto a Baal no meio de Israel e que odiava profundamente Elias. Elias foi para Sarepta e ali em Sarepta, Elias encontrou uma viúva e o texto bíblico diz que ele diz para ela, me dá água e depois vai e faz um pão para mim. E ela diz, eu não tenho mais nada, o que eu tenho vou fazer um pouco para mim e para o meu filho e vamos morrer. Porque a fome, devido à falta de chuva que Elias tinha profetizado pelo poder de Deus, tinha chegado ali também a Sidom. E o texto bíblico diz que Elias diz para ela, não temas, vai e faz. E não vai acabar nem farinha, nem azeite na tua botija. Não faltará nem de dia, nem de noite, até que chova na terra. É isso que o versículo 14 de 1 Reis 17 nos diz. E a Bíblia diz que ela foi e assim foi. E a gente vê que pelos votos daquela mulher, meus irmãos, ela era uma serva de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Deus mandou Elias para Sidom, uma nação gentia, mandou Elias ali e ali ele encontra uma mulher gentia que servia ao Deus vivo. E nós sabemos disso por causa dos votos que ela faz diante de Elias. Aquela mulher conhecia o Deus de Israel e aquela mulher foi abençoada por Deus e foi fonte de bênção para Elias, instrumento de bênção para o homem de Deus, para o profeta de Deus. Que coisa maravilhosa! Nosso Deus é um Deus que provê. Deus não proveu só para Elias, Deus proveu para aquela viúva, para aquela mulher, uma serva de Deus numa nação pagã, como era a nação de Sidom. Mas o texto bíblico nos diz mais, o texto bíblico nos diz que o tempo passou e o filho daquela mulher faleceu, adoeceu e faleceu. E pelo ministério de Elias, pela mão de Elias, Deus deu a vida àquele filho. Deus, meus irmãos, não é somente um Deus que fala. Deus não é somente o Deus que cuida. Deus não é somente o Deus que provê. Deus é o Deus que vivifica. Deus é o Deus que dá vida. Se você quer passar pelo vale da sombra da morte e não ser destruído, conheça a Deus. Quem é o seu Deus? Ou você se deixa destruir por cada notícia ruim, por cada situação desagradável que aconteça em sua vida, ou você descansa nas mãos do Senhor? O texto bíblico nos diz que Elias ora e o menino volta à vida. Nosso Deus é um Deus que vivifica. Mas é maravilhoso mais do que isso. Nosso Deus é um Deus que capacita. Vejam, Elias estava começando o seu ministério. Qual seria a próxima missão de Elias? Seria o encontro de Elias com os profetas de Baal. Que nós vamos estudar no próximo domingo. Deus estava dizendo, Elias, eu sou Deus poderoso, Deus que fala e que acontece, que manda a chuva parar e ela para. Eu sou o Deus que cuida, eu sou o Deus que provê, eu sou o Deus que dá vida.
Eu sou o Deus que estou ao teu lado. Então você pode ir, você pode crer e você pode saber que eu estarei com você ali. Assim como Deus está com você, comigo, meu irmão. Hoje, nesses dias, Deus está conosco. Nós não estamos sozinhos, mas precisamos conhecer esse Deus, conhecê-lo de perto e descansar na certeza de que Ele está conosco. Eu quero terminar compartilhando um pouquinho da história de George Miller, que eu desafio os irmãos a conhecerem, um homem de Deus. George Miller tinha um orfanato e ele chegou a ter muitas crianças naquele orfanato, e George Miller tinha um princípio: ele não pedia ofertas para aquele orfanato. E nenhum dia, irmãos, durante toda a vida de George Miller, nenhuma das crianças passou fome. Eles não ficaram um dia sem ter o que se alimentar. A história de George Miller nos conta que um dia ele estava num navio e ele ia falar em uma outra cidade. E ele disse para o capitão do navio: olha, eu preciso estar naquela cidade no sábado. E era quarta-feira. O capitão do navio disse: é impossível. Olha a neblina, é impossível chegarmos lá. E ele disse: capitão, eu não posso olhar a neblina, porque eu estou olhando para o Deus vivo, o Deus que governa a minha vida e nunca permitiu que eu chegasse atrasado a um compromisso meu. Eu só posso olhar para esse Deus. E a história diz que George Miller se ajoelhou naquele momento no navio e orou. E o capitão do navio disse: agora eu vou orar. E George Miller disse: não, você não precisa orar, porque você não acredita. E também porque Deus já agiu. Abra a porta do convés. Ele abriu a porta e a neblina tinha ido embora. E George Miller chegou no sábado, naquele compromisso. Nosso Deus, meus irmãos, não nos desampara. Não desampara você, não desampara mim. Em dias de crise, conheça o Deus a quem você serve. O Deus que fala, o Deus que cuida, o Deus que provê, o Deus que vivifica, o Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos, ou pedimos. Deus abençoe você. Saudade dos irmãos. Orem por mim, orem pelo Brasil, orem pelos nossos governantes, orem pela Igreja de Cristo.